Olá! Nessa semana foi confirmado o primeiro caso de contaminação de uma indígena pelo Covid-19, o novo coronavírus. Um grupo de deputados está preocupado com a proteção a esses povos. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas. Deputado, bem-vindo aqui ao Palavra Aberta em modo digital. Olá, Daniela, uma satisfação poder conversar com vocês nesse momento tão importante, onde o Brasil enfrenta o coronavírus e o Amazonas, que tem uma grande população indígena, também já começa a ser afetada e, portanto, motivo de grandes preocupações e ações necessárias. Deputado, o Ministério da Saúde anunciou a criação anunciou, na verdade, publicou uma portaria criando um comitê de crise nacional voltado especificamente para os povos indígenas. Essa medida já surte algum efeito para esse manejo da doença entre os povos indígenas? Olha, na verdade, ainda não existe nada bem operacionalizado, porque o governo anda anunciando uma série de medidas que envolvem recursos, que envolvem estratégias de ação, mas o que acontece? Que nós temos a realidade indígena, ela é muito forte, principalmente na Amazônia, que concentra 90% dos povos indígenas do Brasil. E aí você tem realidades bem diferentes, em regiões, em calhas de rios, onde há muita distância em relação à implementação das políticas. Por um lado, é distante, inclusive dificulta o acesso, talvez isso ajude também a evitar a propagação, porque tem propostas, e essa é a razão de um dos projetos que eu estou subscrevendo, que é exatamente impedir que pessoas que não têm nada a ver com aquelas comunidades indígenas possam ter acesso a essas localidades. Eu imagino que o governo federal, através dos órgãos, primeiro diretos, que seria a FUNAI, seriam os distritos sanitários de saúde indígena, deva ter ações nesse sentido, de restrição e de proteção, principalmente de prevenção, né, de ações de prevenção. Mas se não tiver uma parceria efetiva com estados e municípios, vai ser muito difícil, porque lá na ponta são os municípios, as prefeituras que acabam dando suporte para as estruturas federais que foram reduzidas. Nós tivemos aí, desde o governo Temer e agora no governo Bolsonaro, uma redução muito grande de investimentos, de estrutura de atendimento à população indígena, principalmente na saúde. Depois que acabaram com o mais médico, principalmente com a saída de médicos estrangeiros, nós temos comunidades indígenas que praticamente não têm nenhum médico para atender. Por isso, a preocupação agora, se o governo for ajudar, tem que também contratar profissionais da área da saúde, senão não vai resolver. O senhor falou do acesso indevido a algumas populações. Houve denúncias de que alguns grupos de missionários estão buscando contato com populações ainda isoladas, populações indígenas isoladas. Já existe uma movimentação para evitar esse contato indevido, deputado? Olha, tem denúncias em torno disso, porque a nova política do governo federal acaba favorecendo também o interesse de determinados grupos de fazer o proselitismo religioso. E nós tivemos, por exemplo, na região do Atalaia do Norte, que é o Vale do Javari, e naquela região fronteira com o Peru, você ainda tem muitos indígenas isolados, alguns que ainda não tiveram contato, né, com não indígenas. Então, aquela é uma região de muito interesse, interesses variados. Então, ali já tiveram denúncias de organizações dos povos indígenas contra a tentativa de entrada de pessoas dessa natureza. O certo é que, nesse momento, as medidas têm que ser de restrição total de entrada, salvo quem trabalha com os indígenas e, principalmente, o pessoal da área da saúde. Essa é uma razão do projeto que eu apresentei junto com outros parlamentares da Amazônia, que é exatamente ter um olhar de ações emergenciais e de prevenção em relação a vários povos indígenas que nós temos nessa região. Porque o acesso tem que ser restrito, mas também tem que se levar às ações de saúde. E isso está muito precário atualmente. Deputado, o ministro da Saúde chegou a citar que o impacto para essas populações que ainda não teriam um grau de imunidade tão alto a esse tipo de doença respiratória seria realmente devastador. É esse mesmo o cenário?
Pois é, existe essa questão da imunidade, que seria menor do que os não indígenas. Isso é histórico, na verdade, até pela convivência deles em relação à floresta, às águas. Então, o sistema imunológico é diferenciado. Mas talvez nesse momento, o que acontece? É o modo de vida dos indígenas. Eles moram sempre em comunidade, vivem juntos, famílias grandes convivem no mesmo espaço. Então, se tiver alguém com coronavírus, vai espalhar rapidamente, vai contaminar praticamente toda a família e toda a aldeia. Então, esse é o perigo maior. Se no passado uma simples gripe foi motivo de mortes, e muitas mortes, essa gripe, que não tem ainda, portanto, remédios, não tem nenhuma forma de curá-la, vai ser devastadora. Por isso que, em relação aos povos indígenas, a atenção vai ter que ser redobrada para evitar a contaminação. Deputado, o senhor também é autor de um projeto, um dos autores de um projeto que estabelece o pagamento de uma ajuda emergencial de um salário mínimo para as famílias, para cada família indígena. Por que a necessidade de um auxílio diferente do que já foi aprovado do Vale, que seria de entre R$600 e R$1.200 para cada família, deputado? Olha só, o que foi aprovado no Congresso, e resultado de muito debate, de R$600 a R$1.200, no geral, é possível indígenas se enquadrarem. Qual é a questão? É que você precisa de ter uma atenção mais específica, porque a proposta que a gente coloca é valores também, porém, também coloca a alternativa de esse montante de valor ser convertido em gêneros alimentícios, em itens da área da saúde, porque você não tem como entregar um valor para comunidades indígenas separadas. Isso não tem sentido, não vai poder usar esse recurso, porque quem mora fora dos centros urbanos não tem como trocar o dinheiro por produtos. O deslocamento também se tenta evitar. Então, através dos órgãos que hoje já atendem a população indígena, você pode converter um valor em gêneros, em itens que podem ajudar aquela família e, portanto, também contribuir para evitar que o coronavírus se prolifere, ou seja, evitar até que haja deslocamento dos indígenas, às vezes da sua aldeia, para a comunidade urbana um pouco maior, são comunidades, às vezes até a sede do município. Então, são formas de trabalhar para que o indígena permaneça ali na sua aldeia. Então, não é só o dinheiro, mas também especificando no projeto que itens que seriam necessários também para disponibilizar como contrapartida. Isso seria executado através da FUNAI, de distritos sanitários e, é claro, parcerias locais também. Deputado, a Câmara, neste momento, não tem feito reuniões totalmente presenciais, parte presencial, parte à distância, e isso exige que um projeto, para entrar em votação, tenha acordo e aceitação entre todos os líderes, todas as lideranças partidárias. Os senhores já estão articulando esse apoio? Como que está essa questão e qual a expectativa de votação dessa proposta? Pois é, essa é uma proposta que foi encaminhada para alguns parlamentares, tem alguns que estão querendo também aderir como coautores. Existe uma outra proposta que a deputada Joênia Wapichana, a gente soube depois que ela também estava articulando para dar entrada, que a gente também está apoiando, que é muito semelhante, muito parecido. As propostas prevêem exatamente ações de prevenção, que essa seria a preocupação maior, além da ajuda emergencial. Você tem situações, por exemplo, dos estudantes também indígenas, que estão fora da aldeia, mas estão na cidade, que também poderiam ser contemplados com algum apoio, porque não têm aulas, e são geralmente estudantes que permanecem na cidade sem nenhum tipo de apoio financeiro. É um projeto que prevê também que se possa alcançar aquelas comunidades não indígenas, mas próximas das aldeias, principalmente de ribeirinhos, de pescadores que ficam no entorno e que às vezes não podem ser alcançados pela política tradicional de benefício social. Então, é possível, e geralmente o acesso é feito pelos mesmos agentes que vão visitar as comunidades indígenas. Então, tem todas essas possibilidades. Agora, precisa de articulação. Eu acho que o momento político está muito favorável a ter propostas que tenham uma conciliação de interesses. Eu acho que nós estamos conseguindo aprovar no Congresso, principalmente na Câmara, ao menos semana passada, já projetos onde houve muita convergência,
muito apoio entre as várias bancadas de oposição e situação. E, no caso de indígenas, sempre há um grande apelo também de apoio por todos, porque eles são mais vulneráveis, estão nessa categoria de populações que precisam de uma atenção especial. A gente tem esperança que esse projeto, assim como outra proposta que a gente soube que está iniciando a tramitação, possam se convergir e a gente conseguir aprovar isso a curto Uma questão prazo. humanitária, né, deputado? Exatamente. Nós temos uma dívida com os povos indígenas. Eu acho que nesse momento, onde há uma ameaça real para toda a população brasileira, mas aquelas populações mais frágeis, que podem ser uma vítima maior, precisa ser dada atenção. Assim como nas cidades, povo da rua, pessoas da informalidade, que trabalham na informalidade, os mais pobres, as pessoas com doenças, os idosos, todos se dá uma atenção especial, os indígenas também estão dentro desse rol. Deputado, agradeço sua participação aqui no Palavra Aberta em modo digital. Desejo sucesso aí nas articulações para poder atender essas pessoas que tanto precisam. Obrigado, Daniela. Um abraço a todos e todas. Obrigada, deputado. Este foi o Palavra Aberta, gravado à distância, em modo digital. Eu sou Daniela André e agradeço você pela sua audiência e deixo o convite para continuar nos acompanhando. Até mais.